Algumas semanas atrás, eu estava assistindo a um jogo da Bundesliga, mais precisamente aí um jogo do Borussia Dortmund, que foi paralisado pela torcida em protesto. Esse somente foi um dos jogos da rodada que foi paralisado ao longo da primeira e segunda divisões na Alemanha. E aí teve de tudo: bolinha de tênis, moeda de chocolate jogada no campo, carrinho de controle remoto, bomba de fumaça, diversas faixas, paralisações de vários minutos. De fato, os torcedores agendaram a imprensa com os acontecimentos. Reclamações de jogadores pelas paralisações, reclamações de dirigentes pelas paralisações de muito tempo. Os torcedores conseguiram se fazer entender e mostrar o que eles queriam, qual era o motivo do protesto. Eu tenho duas coisas a chamar a sua atenção com relação a isso. O primeiro é a transmissão extremamente desatenta em um dos canais. Eu estava assistindo ao jogo em um dos canais do YouTube e a transmissão não sabia o que estava acontecendo. Os caras é uma turma que tem uma linguagem legal para esse momento diferente das transmissões de futebol no Brasil, que estão invadindo aí as plataformas digitais, as redes sociais, os streamings, agora no canal do YouTube. A Bundesliga está espalhada em vários canais do YouTube, espalhados num aplicativo que transmite várias competições nos canais abertos pelo Brasil. Pois bem, passada essa fase de reclamação, no geral, os torcedores alemães protestaram contra o investimento estrangeiro que a federação, a Deutsche Fußball League, estava aprovando com a anuência dos clubes. Só que era uma suposta anuência. E aí eu explico, porque se aqui no Brasil, alguns como a turma da transmissão lá do YouTube não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o que estava rolando, outros sabiam e reclamaram que as torcidas alemãs são muito românticas e que preferem ver o Bayern ganhando todo ano a Bundesliga a conseguir pegar um investimento, um dinheiro que possa melhorar o futebol dos seus clubes. Mas não é bem assim. Eu te conto por que não é bem assim. Mas antes aí, dá o like, se inscreve e ajuda o canal. Em dezembro de 2023, a Deutsche Fußball Liga aprovou em votação apertada essa possibilidade da entrada do investidor externo. O estatuto da DFL ele exige que 24 dos 36 clubes da primeira e segunda divisão votassem sim pela autorização da Liga em iniciar as negociações, o que não ocorreu na primeira oportunidade, que foi feita uma primeira votação em maio, por apenas um voto. Novamente convocados em dezembro do ano passado, ocorreu uma votação secreta e em uma sessão que foi fechada pela imprensa. A imprensa não pôde ver. Nessas condições, o placar e a quantidade de clubes com votos necessários para aprovação foi atingido. No geral, o modelo que agora foi abandonado era um acordo de 1 bilhão de euros com o fundo de investimentos norte-americano CVC Partners, principal candidato ao negócio de acordo com a imprensa alemã. O plano previa a cessão de 8% das receitas de direitos de transmissão e outras propriedades comerciais da Bundesliga, primeira e segunda divisão, por um período de 20 anos. Lembrando aí que a imprensa alemã também já havia reportado que outro desses fundos de investimento também teve interesse na competição, que era o Blackstone Group. Eles acabaram saindo do negócio antes. Ok, mesmo secreta, em pouco tempo foi descoberto quais clubes mudaram de opinião. E mudaram de opinião de maneira tão repentina, De maio para dezembro as coisas mudaram completamente. E aí se descobriu algo estranho lá pelas bandas de Hannover. Representado pelo investidor Martin Kind, o Hannover 96 votou sim. Só que a associação civil original do clube decidiu que a posição do Hannover sobre o assunto era pela não aprovação. O presidente da associação do clube, Sebastian Kramer, foi à imprensa deixar claro o descontentamento com o voto do Martin Kind, que a DFL estava ciente de que o clube, a associação civil, votou não pela essa aprovação e ignorou completamente. Tá, aí tu me pergunta, que loucura é essa de presidente disso, associação civil, que presidente daquilo, investidor disso? Quem é que toca as coisas no Hannover 96?
É o seguinte, calma que eu vou te explicar. Desde 99, os clubes na Alemanha, após uma mudança no estatuto da DFL, eles podem adotar o modelo de SAF, algo meio parecido com o que ocorre aqui no Brasil agora. O clube vende futebol profissional para uma empresa à parte e ela, inclusive, pode ser vendida para investidores externos. Deixando claro uma coisa, o futebol alemão sempre busca preservar os clubes como associações civis abertas, democráticas e que possuem diversos sócios. Os clubes inclusive realizam assembleias anuais para prestar contas, se reúnem para manter, trocar diretoria, e isso tudo tem uma grande importância nos rumos, no futuro dos clubes alemães, entendeu? No Hannover, quem toma conta é uma empresa de nome esquisito que vai aparecer aqui, ó. Essa empresa aqui. Enquanto que o Hannover 96, desse aqui que está escrito, é a associação civil. O Martin Kind, ele é um empresário, e o que interessa para a gente aqui é que ele é um ferrenho defensor do fim da regra do 50+1. O estatuto, mesmo abrindo para as SAFs, abrindo para que os clubes se transformem em SAFs, não permite que a associação civil deixe de controlar majoritariamente a empresa que toma conta aí dos ativos do futebol. Essa regra é defendida ferrenhamente pelos torcedores na Alemanha. Eles temem que seus clubes virem uma commodity de um grupo, um empresário qualquer, com um plano qualquer, enfim, algo que aconteceu bastante na Inglaterra, aí, vide Portsmouth, por exemplo. O Kind já tentou tomar o controle do Hannover por inteiro, burlando a regra do 50+1, que é o que eu falei para vocês. O estatuto não permite que a associação civil, mesmo vendendo os ativos do futebol, deixe de controlar majoritariamente a empresa que toma conta desses ativos. Essa é a regra do 50+1. Né? Então o Kind já tentou tomar o controle do Hannover por inteiro, burlando essa regra. Mas ele foi ao mesmo tempo presidente da associação civil e da empresa. Mas ele foi destituído da associação civil em 2019 pelos sócios do Hannover. Então existe um imbróglio aí gigante entre a torcida do Hannover, o Martin Kind, e a torcida do Hannover detesta o cara, não gosta de vê-lo nem pintado de ouro. Né? Ele, o Martin Kind, ele continua como CEO da empresa. E ele é reconhecido por isso pela DFL como um representante legal do clube nas suas assembleias, algo que é bastante discutível, existe muita confusão em torno disso, e a DFL lava as mãos, né? Essa votação feita secretamente e com o voto do investidor que a associação civil não concorda, gerou uma profunda crise dentro das instituições que fazem parte do futebol alemão. A grosso modo, a DFL disse que o resultado é lícito e que o problema do Hannover eles têm que resolver. Já o Sebastian Kramer, presidente da Associação Civil do Hannover 96, disse que a decisão da Federação Alemã carece de legitimidade, o que eu não discordo. Por isso que teve essa série de interrupções, protestos, faixas e toda essa criatividade das torcidas alemãs para se fazerem ouvido. E existiu, para mim, na minha opinião, de fato uma ilegalidade no voto do Martin Kind. Colocou a sua decisão como mais importante do que os sócios do Hannover queriam. E existe sim um medo velado da perda da autonomia da liga quanto aos interesses desse novo investidor externo. É isso que reclamam muitos torcedores alemães. Eles já eram extremamente contra a ideia de ver os rumos do seu campeonato tomado por um investidor que não sabe o que de fato quer, e essa votação com cheiro de mutreta, secreta, esquisita, foi o balde de água fria. Na Alemanha existe uma defesa da cultura do torcedor, isso a gente precisa entender. Sua força é também política, em barrar esses acordos escusos, esquisitos, ou então, por exemplo, não deixar que os preços dos ingressos aumentem a um preço em que os torcedores não conseguem pagar. Eles têm voz e têm que ser respeitados pelos dirigentes dos clubes. O torcedor por lá, ele não foi transformado num mero torcedor consumidor, como em vários clubes daqui do Brasil estão cada vez mais nos transformando. Você consome os meus produtos, compra a minha camisa da temporada por quase R$400, paga o sócio torcedor caríssimo,
compra um ingresso caro para ir ao jogo ou paga o pacote de pay-per-view que o seu clube assinou com uma empresa de comunicação em um acordo esquisito, estranho. Você acha mesmo que você aí, por exemplo, torcedor do Flamengo no Piauí, na Paraíba, o torcedor do Corinthians em Santa Catarina, em outro lugar, você acha mesmo que você é tão importante para essa turma quando diz respeito a apitar o que acontece nos bastidores políticos do clube? Deixa eu te dizer um negocinho. Não, de fato não. Na Alemanha, a torcida participa ativamente e politicamente das decisões do clube e do futebol alemão como um todo. Por lá, os clubes pertencem aos seus membros, sócios e torcedores. Por isso, a regra do 50% mais um, é defendida, mesmo que isso signifique que o futebol alemão acabe perdendo força esportiva, financeira, frente aos conglomerados estatais, investidores financeiros que estão torrando aí milhões em clubes da Inglaterra, França e afins. Importante a gente dizer que a proposta já era bastante criticada pelos valores, pela falta de clareza quanto aos poderes desse novo investidor dentro do futebol local, e a questão da competitividade da liga, que já é um tremendo problema para quem quiser ver. Na Alemanha já se debate demais sobre essa falta de competitividade da Bundesliga. 5 grandes associações nacionais de torcedores na Alemanha soltaram uma nota em conjunto dizendo: quanto mais ignorarem os protestos, mais unidos estaremos para exigir uma nova votação. Após a força desses protestos, a DFL anunciou que estava abandonando os planos de seguir o acordo com a CVC Partners. Lembrando que a outra, Blackstone, já havia caído fora justamente por conta desse contexto todo. No meio dessa confusão, o presidente da União Berlin, Dirk Zingler, ele deu uma explicação muito boa para quem não consegue entender como funcionam as coisas no futebol alemão. Ele falou: o significado cultural e o enraizamento social do nosso futebol são as coisas mais valiosas que temos. Isso significa que devemos ter o maior cuidado com isso. Mais explicativo que isso é impossível. O futebol alemão ele possui características muito notáveis e muito notórias. O que o faz ele muitas vezes ser uma ilhazinha ao redor de outros lugares como a Inglaterra, na França, em que os conglomerados estatais, os investidores externos, grupos de investidores externos que estão vindo cada vez mais, inclusive dos Estados Unidos, têm comprado e torrado milhões e milhões e milhões no futebol europeu. É uma pequena ilhazinha diferenciada que possui suas características culturais muito próprias, e uma delas é a força política do torcedor, que não abre mão de se fazer ouvido. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal do futebol alemão.